Boa tarde a todos, todas. Eu agradeço a presença de vocês e para essa mesa que se chama Filosofia para Além da Pandemia. Eu vou fazer uma autodescrição, caso tenha alguma pessoa com deficiência visual, como eu, assistindo. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho avermelhado abaixo dos ombros, que está preso pela metade. E estou de camiseta branca com a estampa de uma moça segurando uma flor, cheirando uma flor. Hoje temos 2 convidados, uma convidada e um convidado. A professora Ilse Zirbel, da CESUSC, que é professora na CESUSC, e o professor Evandro Barbosa, da UFPEL. Eu peço, por gentileza, que vocês mesmos se apresentem. E eu vou passar agora a palavra para Ilse. Faltou dizer teu nome. Eu esqueci de dizer meu nome, Michele. Eu sou do mestrado da filosofia aqui da UFSC. Okay. Obrigada, Michele. Não sei se o microfone está bem posicionado e se vocês me ouvem bem, está tudo certo? Tá. Então, meu nome é Ilse Zirbel, sou professora no CESUSC, né? Tenho graduação em História, mestrado na Sociologia Política e fiz o doutorado na Filosofia aqui na UFSC. Sou também uma mulher de pele clara, cabelos e olhos claros também. Uso um óculos que tem uma armação na cor azul. Meu cabelo tem altura um pouquinho mais comprido que o ombro. Estou usando uma blusa azul escura também. E pretendo dividir com vocês hoje à tarde uma série de pensamentos, na verdade. Quero dividir com vocês algo que, na verdade, é, nesse momento, uma série de pensamentos que estão amadurecendo e que misturam, de uma certa maneira, as leituras que eu tenho feito ultimamente e há mais tempo também, né? Que são leituras sobre diversidade, sobre preconceito, sobre filosofia da deficiência e também filosofia feminista. Apesar do meu campo de trabalho ser mais da filosofia feminista, eu não vou tocar muito nesse assunto hoje, né? Mas, de alguma maneira, foi da filosofia feminista que eu chego a esses pensamentos, digamos assim, né? E vou tentar entrelaçar um pouco esses temas. Então, o título da fala faz referência a algo que rondava minha mente durante a pandemia e um pouco depois da pandemia. São pensamentos que tomaram a forma de um tipo de esperança, num primeiro momento, ou uma espécie de dúvida, pergunta, que era: será que nós conseguiremos nos dar conta coletivamente de algumas coisas bastante óbvias sobre a nossa humanidade, a nossa forma de viver? Naquele momento da pandemia, havia toda uma esperança relativa a mudanças de hábitos da nossa parte, né? Haviam conversas, a gente lia, a gente escutava falar, né? Quando percebemos, por exemplo, né, que alguns e algumas de nós perceberam que a natureza estava dando sinais de regeneração devido à nossa diminuição de consumo e à nossa diminuição de circulação. Então começou a aparecer nas mídias, né, falas e as pessoas comentando algo nesse sentido, de ter uma esperança no ar, que tinha a ver com os nossos níveis de poluição, de diminuí-los, né, do ar, das águas, por exemplo, né? E eu confesso que eu não acreditei muito nisso quando eu ouvia essa esperança no ar em direção à questão, especialmente à questão ecológica, né? Fui um pouco cética, imaginei de cara, não tive a mesma esperança que eu via que algumas pessoas tinham, né? Por conta da nossa falta de engajamento social e comunitário, ou especificamente por conta da falta de engajamento social e comunitário daquelas pessoas que estão engajadas com o aumento da riqueza própria. Né? E que possuem, além disso, o que a gente pode chamar de poder normativo. São pessoas que estão engajadas
e que tem mais poder normativo para se engajar na produção de normas e regras sociais. Então, por conta disso, eu fui um pouco mais cética, né? O que a gente chama também de grandes empresários capitalistas, né? Mas não só por isso, também por conta de nós mesmos, né? Que, na verdade, nós que somos capturados nesse jogo que Lawrence Hamilton chama de gratificações substitutivas, na verdade, parte de um mecanismo que nos faz crer que temos inúmeras necessidades de consumo e que, simultaneamente, propicia condições para um vício consumista da nossa parte, né? Que substitui, de alguma maneira, também a nossa agência. Ainda assim, eu pensei que poderíamos, pelo menos, perceber algumas coisas, né? Eu estava cética em relação à questão ecológica, mas confesso que fiquei me perguntando certas coisas, e são essas que eu vou querer dividir com vocês agora, né? Parecia que, pelo menos, nós poderíamos perceber algumas coisas que têm a ver com a nossa fragilidade e as nossas vulnerabilidades comuns como seres vivos ou como humanos, né? E sobre certos modos de vida. E aí, no final, né, eu percebi também isso, né, que mesmo uma pandemia como a que nós vivemos também não seria suficiente, ou não foi suficiente para essa questão. Por isso, daí veio o título, né, o capacitismo nosso de cada dia, e o que a gente poderia ter aprendido com a pandemia, mas não foi dessa vez. Esse é o título da minha fala. E eu vou, então, começar apresentando 3 pensamentos que eu estou ainda tentando colar. Quando eu comentei que, na verdade, eu estou amadurecendo certas coisas em relação a essa temática, vocês vão perceber que as coisas não estão muito bem encaixadas ainda ou conectadas, né? São pensamentos que, às vezes, estão ainda um pouco soltos. Quando a gente organiza eles pela primeira vez, parece que daí que fica bom para começar, né? Então, acho que agora, depois dessa organização para essa fala, eu tenho um material bom para começar a pensar e aprofundar essas questões. Mas, de maneira geral, tudo isso tem a ver com capacitismo. Capacitismo não é uma palavra que todo mundo conhece ainda, né? Mas o capacitismo é a discriminação que nós temos, né? A nossa discriminação em relação a pessoas com deficiência. O meu primeiro pensamento, então, que vou dividir primeiro os 3 pensamentos e depois fazer alguns apontamentos, dividir com vocês alguns apontamentos. O pensamento 1, que eu vou pedir para o Gustavo projetar para vocês, né? O pensamento 1 tem a ver com respiradores artificiais. Em julho de 2021, eu fui debatedora numa mesa do evento Fazendo Gênero, e era uma mesa sobre gênero, deficiência e justiça social. Naquela mesa participou uma antropóloga, professora de antropologia sociocultural dos Estados Unidos, da Universidade de Duke, chamada Pamela Bloch. E, dentre as inúmeras coisas que a Pamela apresentou e que me chamaram a atenção na apresentação dela, estava o fato de que ela apontava para a luta de pessoas que precisam de respiradores para viver a vida cotidiana. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa experiência de vida, né? As pessoas que vivem, levam uma vida normal, comum, talvez não igual a de todo mundo, né? Mas vivem as suas vidas, mas elas utilizam um respirador artificial. No Brasil, em especial, né? Nós estávamos naquele momento vendo a angústia de famílias cujos entes queridos estavam precisando dos chamados ventiladores artificiais por causa da Covid-19. Então, a fala dela me chamou muita atenção, porque ela tinha preparado essa fala para antes da pandemia, mas coincidiu naquele momento, né, que nós estávamos vivendo o drama dos respiradores no Brasil. Então, o meu pensamento foi uma curiosidade, uma dúvida, uma pergunta, né? Se essa experiência que nós estávamos experimentando nos levaria a, de alguma maneira, nos aproximar da experiência de vida dessas pessoas que vivem utilizando os respiradores artificiais, né? E aí eu vou colocar uma imagem para vocês aqui, que é o Nick Dupré, que vai aparecer daqui a pouco isso, né? Ele é um escritor, ele faleceu agora em 2018, né? Um escritor e um artista, autor de vários quadrinhos, autor em quadrinhos de vários estilos, né? E na imagem aqui que vocês estão vendo, ele está numa cadeira
motorizada, né? Ele está usando uma camisa azul e uma gravata. Vocês percebem que pelas mãos dele ele tem a mobilidade reduzida. Ele, por exemplo, desenha basicamente utilizando os dedões, né? E ali vocês podem ver um cano que é o do respirador que ele utiliza. O pensamento número 2 tem a ver com o confinamento. O nosso confinamento no âmbito do doméstico. Algo que nós experimentamos durante a pandemia, né? Com o passar dos meses, nós víamos também a manifestação das pessoas e os sentimentos gerais relativos a essa experiência, a experiência de confinamento, de nós não podermos sair, de nós não podermos ter o convívio de outras pessoas, de nós termos que nos comunicar por meio de aparelhos, né? De termos informações ou convívio com outras pessoas. O terceiro pensamento, né, na verdade, é um contato, novamente um contato, com a questão do capacitismo e com a questão das pessoas com deficiência. A passada pandemia, eu fui contactada por uma pessoa que é ativista brasileira do campo dos estudos da deficiência, que chama Tuca Munhoz, do estado de São Paulo, para auxiliar num projeto chamado Mobilidade Apoiada. Esse projeto visa criar uma ferramenta de apoio para pessoas com deficiência intelectual, para que elas tenham mais a possibilidade de circular dentro das cidades, sem que as famílias precisem estar, né, sem atuar no campo do trabalho. A mobilidade urbana, elas precisam de apoio para circular na cidade. Então, são esses 3 pensamentos desconexos por enquanto, né, que eu vou juntar de alguma maneira, vou tentar juntar para fazer algumas perguntas para a filosofia, para algo que tem se formado em outros lugares e fora do Brasil, que nós chamamos de filosofia da deficiência. Agora eu volto então para o capacitismo, que vai ser o que vai me ajudar a colar esses meus pensamentos até então desconexos, mas que, né, eu vi que eles estavam circulando na minha mente e que deram nessa proposta para essa fala. Então, o capacitismo é essa forma de discriminação que agora tem nome, graças ao ativismo das pessoas com deficiência e que sempre sofreram o que a gente nomeia agora de injustiça epistêmica, usando aqui a expressão da Miranda Fricker, né? Uma forma de injustiça que é praticada por nós, na nossa sociedade, e que a filosofia também partilha dessa forma de injustiça, né? Que é tanto testemunhal, para quem conhece a teoria da Miranda Fricker, né? Pessoas com deficiência não são ouvidas, porque nós as desqualificamos como agentes de conhecimento, né? Então, é um tipo de injustiça testemunhal. E, ao mesmo tempo, é um tipo de injustiça hermenêutica, porque, diante do fato de nós não as ouvirmos, elas mesmas ainda não têm produzido vocabulário. Né, que dê nome para a própria experiência. Então, a palavra capacitismo, ela é resultado, na verdade, desse ativismo, né, de uma maneira que já começa a sair um pouco dessa situação de injustiça epistêmica. Para a filosofia, na linguagem da filosofia, a gente poderia dizer que há uma discriminação epistêmica, mas também há uma discriminação política. Né, em todos os campos da filosofia, nós não temos utilizado ou lidado adequadamente com essa parcela da população para incluí-la nas nossas reflexões de maneira mais geral. Então, o capacitismo é, simultaneamente, uma forma de pensar e uma forma de agir. É uma forma de pensar que desqualifica a experiência de vida e a forma de viver e os planos de vida das pessoas com deficiência, mas é também uma forma de agir que resulta no tratamento desigual de certas pessoas por serem como elas são. Então, é uma forma de discriminação que foi aprofundada no sistema capitalista, pelo menos é o que os ativistas no campo da deficiência também denunciam e comentam, né? Quem tem feito pesquisa histórica sobre a imagem que as sociedades têm da pessoa considerada com deficiência, né? Há uma discussão, inclusive, sobre o que é deficiência. Aqui eu vou só fazer um comentário que tem a ver agora com os estudos feministas, né? Historicamente, todas as mulheres foram classificadas com deficiência cognitiva.
quando nós fomos classificadas como tendo uma racionalidade inferior, nós fomos colocadas no campo das pessoas com deficiência. O modelo de humanidade que era utilizado ao qual nós tínhamos que nos espelhar, né, ou a definição, né, das mulheres, no geral, era uma definição como pessoas com deficiência no campo da racionalidade. Então, esse é só um exemplo para mostrar como o próprio conceito de deficiência, né, pode ser compreendido também como sendo dado pelo contexto social. O contexto social define pessoas de pele escura ou negra também são consideradas em alguns contextos da mesma maneira como mulheres foram, né, com deficiência cognitiva ou intelectual. Então, é uma forma de discriminação que é aprofundada com o capitalismo, que desqualifica certos tipos de corpos e certas mentes, né, caso não funcionem segundo o modelo ideal de produtividade, de eficiência e de racionalidade. E aqui, então, agora eu falo de quero falar de dois conceitos. Um conceito que está surgindo no campo da filosofia da deficiência, né, que é o conceito de corpo-normatividade, que, do ponto de vista capacitista, a deficiência é sempre inerentemente negativa. E, além disso, há um determinado tipo de corpo e um determinado tipo de mente que são apresentados como típicos da espécie, quando, na realidade social, a gente encontra uma variedade maior, né? No campo da filosofia da deficiência, aparece, por exemplo, a expressão neurodiversidade. Para quem já tem feito algumas leituras, né, há vários conceitos que começam a aparecer nesse campo, mas também há o de corpo-normatividade. Esses tipos de corpos que são identificados como representando a espécie, né, criam também a imagem do que significaria ser totalmente humano, em contrapartida também o que não é totalmente humano, né? E aí o corpo sem deficiência física ou uma diversidade neurotípico, né, é considerada a regra e não um padrão a ser seguido. Daqui eu vou para o conceito de Anita Silvers, que é uma filósofa dos Estados Unidos, que faleceu um pouco antes da pandemia, que é o conceito de tirania do normal. De um texto que ela tem dois textos, um deles chama Da Madeira Torta da Humanidade, pode ser feito algo belo, e o segundo texto é Da Madeira Torta da Humanidade, deve ser feito algo belo. No primeiro texto, ela dialoga com o campo da estética da filosofia, e no segundo texto, ela dialoga com a bioética. Ela fala, então, ela usa esse conceito de tirania do normal, fazendo referência à história, por exemplo, ela usa como exemplo crianças com focomelia congênita. E ela falando dessas crianças, eu cito ela agora, né? Ela fala da fé equivocada que nós temos de que a funcionalidade decorre da aproximação da normalidade. Eu vou citar a frase dela. E aqui eu tenho duas imagens, a próxima, da britânica Stacey Harold, que tem esta síndrome, né, que eu acabei de falar, né? Segundo o diagnóstico médico dela, por exemplo, ela não poderia ter filhos e no final ela gestou 3 crianças. Então aqui está ela na foto do casamento dela e ela segurando o terceiro bebê. No outro texto da Anita, ela tem um título provocador. A Anita é uma pessoa que trabalhou de 4 a 5 décadas no campo da estética, em especial, no campo da filosofia nos Estados Unidos, e que faz provocações muito interessantes para a filosofia. Ela está sempre nos provocando com essa questão da normalidade. E aqui o título do texto dela, que eu não vou explorar, mas só gostaria de dividir com vocês, que é muito interessante, né? O direito de não ser normal como essência da liberdade. É bastante interessante só o título, né? Então, nós temos uma série de questões filosóficas envolvidas com a questão da deficiência que eu poderia explorar aqui hoje.
eu vou apontar apenas duas, né? Uma diz respeito ao status moral da pessoa com deficiência intelectual severa, é algo que, na verdade, no campo da teoria da filosofia política e da ética, aparece, né, de uma maneira assim, né, aparece pelos lados, às vezes entra no centro, né, mas aparece, que é a questão do status moral das pessoas com deficiência cognitiva ou intelectual. E o outro que aponta para os conceitos que já estão sendo produzidos no campo da filosofia da deficiência. Depois eu volto para os meus pensamentos iniciais. A questão do status moral pleno. Tem um conceito que está brotando, aparecendo no campo da filosofia da deficiência, né, que seria uma outra maneira de nos denominar, né, de denominar a espécie humana, ou em geral é um conjunto que está brotando, né, para nos tipificar, né. E um desses conceitos que está aparecendo é a questão da proximidade. Não, há vários nomes, né, mas é a possibilidade de formar laços afetivos ou laços, ou a possibilidade de formar relacionamentos que são moralmente significativos, como sendo essa, né, algo que poderia substituir o grande modelo da racionalidade. Né? Nós temos usado o modelo da razão por muito tempo como sendo o diferencial do humano. E há mais elementos que aparecem como diferencial do humano, mas aqui este seria algo próprio nosso também, que não é só próprio da nossa espécie, claro, né? Mas é algo compartilhado por uma proporção maior de seres humanos do que a autoconsciência, a racionalidade prática, a autonomia ou a responsabilidade moral, por exemplo, né? Então, crianças, adultos com deficiência cognitiva ou intelectual, né, encaixam nesse critério. E agora eu vou pedir para passar o slide de novo, né? Tem aparecido a linguagem, é uma linguagem diferente da que nós estamos habituados a usar e a trabalhar, né? Tem uma série de conceitos sendo elaborados nesse campo que vale a pena a gente dar uma olhada. E um deles é o paradigma da diversidade funcional. Nós podemos conversar, né, se esse conceito diversidade funcional, né, pode ser mais adequado para esse campo, ou ele poderia ser adequado, poderia abrir para outros campos, porque a gente tem falado de diversidade, mas aqui aparece especificamente a questão da diversidade funcional, porque tem a ver com o exemplo que eu acabei de apresentar para vocês, né, que é o das crianças que têm mãos e pés de carne colados mais ao tronco e que né, funcionam e vivem de uma maneira que não é como a nossa, né? Mas tem uma imagem que vai aparecer em seguida, que é do grupo de dança inclusiva Corpo e Movimento da Associação Niteroiense de Deficientes Físicos, um grupo que existe já há 16 anos, e é um grupo misto de dança de cadeirantes e andantes. Então, pessoas com deficiência são consideradas representantes de um outro tipo de funcionalidade, nem melhor e nem pior do que a funcionalidade considerada mais comum ou normal, né? Inclusive, a ideia de normal desaparece dentro desse conceito de diversidade funcional, né? E a gente pode pensar nas implicações disso, por exemplo, para a política, para a ontologia, para a epistemologia, para a ética, né? E para as questões práticas também, né? Exemplo, né? A tetraplegia, né? Não gera tantos problemas se a sociedade está preparada para lidar com ela. Então, na imagem que aparece agora, nós temos uma pessoa, um casal, um homem e uma mulher, um homem negro, os dois estão dançando, ele está dançando sentado a uma cadeira de rodas e a parceira de dança dele está em pé atrás e eles estão com o braço erguido, o braço esquerdo erguido para frente e a mão direita baixada. Agora, então, eu volto para os meus pensamentos iniciais. Ventiladores artificiais, a imagem do confinamento e a questão da mobilidade, da possibilidade de circulação mais livre, né, de pessoas com deficiência intelectual. Se nós não temos ainda certas deficiências, nós provavelmente, há uma probabilidade alta de que nós vamos vir a ter
no futuro, se nós somos os felizardos e as felizadas que vão envelhecer. Então, isso é algo claro para a filosofia da deficiência e para a ética do cuidado, mas não tão claro para nós no geral. O tema da vulnerabilidade, da interdependência, né, são temas que eu tenho explorado já um pouco mais de tempo, desde a minha tese de doutorado, então também tenho publicado coisas nesse respeito, eu não vou explorar essa questão aqui. Né? Eu quero me ater à questão do confinamento, em especial, né? E vou usar apenas 3 princípios que aparecem no campo do cuidado, das teorias do cuidado e da ética do cuidado, para pensar essa questão. Né? No campo tanto das disposições como das atividades de cuidado, aparecem 3 objetivos da pessoa que cuida, em relação à pessoa que está recebendo cuidados. Né? Um deles, o primeiro, o grande dele, é manter a vida da pessoa. O segundo é desenvolver as habilidades que ela tem. E o terceiro é auxiliar ela na socialização dela. São 3 objetivos, por exemplo, que uma mãe, um pai, cuidando de uma criança pequena, tem. E que uma pessoa que cuida, por exemplo, de uma pessoa com deficiência, dependendo se a vida dela está em risco ou não, também tem. Né? Eu vou focar no terceiro ponto, que é o da socialização. Lembrem que a questão do confinamento está no meu pano de fundo. Né? Porque socializar é um objetivo da ética e da lógica do cuidado. E aqui eu tenho mais uma imagem que eu gosto muito, que para mim é fascinante, que é da leitura em braille. Né, uma outra linguagem e uma outra maneira de se comunicar, que é resultado da experiência e da atividade das pessoas que nós chamamos de cegas. Então, a gente pode levantar aqui de novo também vários pontos, eu vou apontar só 3. Nós somos uma espécie profundamente social, a nossa sobrevivência tem a ver com interação, e nós somos afetivo-cognitivamente interdependentes desde que nós nascemos. O nosso desenvolvimento pessoal e social tem a ver com interação. Então, individualmente, nós somos mais ou menos sociais, mas dificilmente nós suportamos o isolamento. E, por isso, né, a pandemia criou esse desconforto na grande maioria de nós. Né? Eu acho que vocês já estão vendo aonde eu quero chegar. Porque nós submetemos uma grande quantidade de pessoas neurodiversas e fisicamente diferentes de nós ao confinamento. É muito difícil, né, nós construímos como sociedade barreiras para elas saírem de casa, muitas delas. Então, se a sociabilidade é algo tão importante para nós, né, nós estamos excluindo essas pessoas dessa experiência, e nós podemos, temos claro o sofrimento que o isolamento causa. E pensando no desenvolvimento, né, ela causa dano também. Né? Então, estou quase fechando, né? Temos um dano que é causado também aos seres humanos, né, que são deixados de fora do convívio social. E aqui eu quero citar algo que ainda também é bem incipiente, que é uma filósofa com a qual eu andei trabalhando e que eu sempre tenho que deixar de lado e um dia quero voltar, que é Marie de Gournay, uma filósofa do século XVII, que trabalha algo que eu vou transpor do pensamento dela para o meu agora, um material que ela trabalha sobre a calúnia. A reflexão que ela faz sobre a calúnia tem a ver com o dano. Ela diz que a calúnia, ela chama de problemas associados à língua, e que trespassa 3 pessoas de um golpe só. Ela diz a parte que é atingida, a parte falante e quem está ouvindo. Pensemos nisso agora em relação às formas como nós nos referimos em relação a pessoas com deficiência. Um dano que vai nesse sentido, que tem a ver com a discriminação e a exclusão. Né? Ela diz que, ao destruir a verdade e o respeito das pessoas através da calúnia, né, nós estamos atacando os próprios fundamentos da vida social. Quando nós jogamos uma calúnia sobre alguém, nós estamos criando para ela e para os ouvintes e para a própria pessoa que está fazendo isso, né, uma situação danosa, porque estimula o desprezo e pode levar a casos de violência. Então, eu consigo pensar tudo isso para o campo da filosofia da deficiência também.
Então, terminando agora, né, a pergunta o que a gente poderia ter aprendido, né, com a pandemia, e que tem a ver com o capacitismo. Mas não foi dessa vez. Apesar de eu ter visto os respiradores e ter visto a situação que a Pamela me apresenta, eu pensei, será que nós vamos, né, ver certas coisas e compreender certas coisas? Será que mais pessoas vão pensar sobre isso? Né? E não foi dessa vez. Tem mais umas coisas que eu queria pontuar aqui, mas eu vou direto para esse ponto final. Né? Não foi dessa vez, mas não precisamos de uma pandemia para caminhar nessa direção. Porque pessoas com deficiência fazem parte do nosso entorno, nós temos de parar de esconder elas, parar de impedir elas de fazer parte da nossa sociabilidade, né? E aí nós vamos poder conversar e criar algo diferente juntos, né? Temos de parar de usar elas como contratipo. Eu indico para vocês um pequeno texto da Anita Silvers, que foi traduzido por nós e que está aparecendo no blog Uma Filósofa por Mês, nesse último mês, né? Que a Anita fala justamente disso, de que a filosofia costuma utilizar a deficiência como um contratipo, e ela, na verdade, nos desafia a pensar a partir da deficiência, e o exemplo que ela dá é um exemplo conhecido para nós no campo da filosofia feminista também, que o exemplo é o seguinte: várias pessoas videntes que enxergam, né? Quantas de nós convivem e conhecem de perto uma pessoa com baixa visão ou que não é vidente? Enquanto que a pessoa que não enxerga, ela convive com outras que não enxergam e ela convive com as que enxergam. A partir desse ponto, né, a Anita diz que elas têm uma compreensão de si e das que enxergam diferente das pessoas videntes que não entram em contato com elas. Então, nós poderíamos ter uma riqueza epistêmica, né, ética, do convívio e da conversa com pessoas neurodiversas. E agora, para terminar, eu quero postar duas imagens finais, que é uma provocação para o campo da estética, a partir da filosofia da deficiência também. São duas imagens, né? São duas modelos. A modelo que aparece na imagem mais alta se chama Melanie Gaidos, ela tem 27 anos, ela tem displasia ectodérmica, o que causa diferença de crescimento dos dentes, dos poros, das cartilagens, das unhas e pequenos ossos. Ela tem baixa visão, poucos pelos, dentes muito pequenos, uma fenda nos lábios, e ela queria ser modelo. E aqui nós a vemos, então, modelando, ela está desfilando com um salto agulha alto. Ela tem pernas longas à mostra, vestindo um casaco de mangas longas e gola alta, feito de uma camada de penas. Ela não tem cabelos ou pelos no corpo e usa um batom vermelho. A outra imagem é da Victoria Modesta, ou Victoria Moskaliova. Ela é lituana. Ela tem o nome conhecido dela, então, é Victoria Modesta. Ela é uma cantora, pop, compositora, artista performática, né? A perna dela foi ferida durante o parto e, em 2007, ela optou por remover a parte da perna. E passou a usar, então, protótipos, né? Ela é realmente uma cantora pop, né? Se vocês forem dar uma olhada, ela troca as próteses dela, ela tem uma coleção de próteses, né? Bastante fashion. Então, na descrição aqui, ela está usando um vestido preto curto, com a mão direita na cintura, cabelos pretos presos, uma perna diante da outra, usando um salto plataforma na perna direita, que está atrás, e a outra perna tem uma prótese preta em formato de cone pontiagudo preto, que vai até o joelho, na perna esquerda, né? E o fundo da foto é uma mistura de vermelho com marrom em tom de vinho escuro. Então, são duas imagens. De novo, convido vocês a darem uma olhada no material da Anita Silvers, quando ela fala, né, da madeira torta da humanidade, nós podemos fazer coisas belas. E era isso. Obrigada. Bom, então, enquanto suplente aqui, eu vou compor a mesa com a Ilse. Inclusive, fala incrível. Obrigada por essa fala. E a próxima pessoa, convidado, vai ser o professor Evandro Barbosa,
né, com o título Pandemia, Atores Pandêmicos e Novas Responsabilidades Morais. Eu vou seguir o impulso dado por Michele também, me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, cabelo castanho até os ombros solto, estou com uma blusa vermelha e uma jaqueta preta. Então, vou pedir por gentileza para o professor Evandro também se apresentar. E é isso, obrigada. As perguntas vão ficar para o final. Eu sou o professor Evandro Barbosa, da Universidade Federal de Pelotas, e eu começo pela minha audiodescrição, não é? Eu tenho pele parda, cabelo preto, estou vestindo um suéter vermelho, como sempre brinco, como gaúcho, sou um colorado, não é? Escolhi o time certo para torcer. Ao meu fundo tem alguns livros, eu tenho o meu tabuleiro de xadrez aqui ao fundo também, que ele é mais bonito do que propriamente eu jogo, eu repito isso, não é? Então, eu faço essa audiodescrição do ambiente aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente assim, ao convite que foi feito na figura do Gustavo, e eu estendo isso a todos os membros da comissão organizadora, não é? Os discentes do programa de pós-graduação da UFSC. Cumprimento também os professores. Agradeço pela gentileza de fazer parte dessa mesa, não é, com a professora Ilse, sobre um tema tão interessante. Pensar na filosofia para além da filosofia. Então, eu cumprimento aqui também a todos que estão nos ouvindo. E gostaria de dizer que a minha apresentação, ela vai seguir, como o próprio título sugere, não é? Eu tenho alguns slides para passar. São mais slides do que propriamente eu vou passar, eu vou seguir o protocolo, não é? Falar pelos meus 30 minutos. Então, parte dessa apresentação, e eu gostaria aqui de pedir a gentileza de colocar, não é o primeiro slide, como o próprio título sugere, é Pandemia, Atores Pandêmicos e Novas Responsabilidades Morais, não é? Ficou novas responsabilidades morais. Esse é um tema que já me interessa há algum tempo, e eu tenho bastante curiosidade, não é, em ampliar um pouco desse debate sobre pandemia e ética. Parte dessa discussão, ela surge em grande medida quando eu estava fazendo rapidamente parte do meu pós-doutorado, não é? Nós estávamos, eu e minha esposa, na Carolina do Norte, quando a pandemia chegou, e eu estudava David Hume, sentimentalismo moral e outras teorias afins, quando eu mudei para esse tipo de discussão, e é o que eu tenho me debruçado até então, não é? Se nós passarmos aqui, por gentileza, para o slide 2, é só para mostrar rapidamente um primeiro material que saiu sobre isso, do qual eu fiz parte, não é? Contribuí com um capítulo, foi exatamente tentando explorar essa questão das condições severas de escassez, não é? E um pouco do que eu gostaria de discutir com vocês, então, é parte de um capítulo já publicado, não é? Testando a tenacidade das teorias ideais de justiça, como as teorias de justiça acomodam essas condições não ideais de justiça. E parte também, que na verdade eu não vou me debruçar muito falando, mas eu espero que a gente possa debater um pouco, é tentar entender um pouco do papel dos agentes dentro dessa ideia de responsabilidade moral que nós devemos assumir dentro de uma pandemia, e qual o tipo de responsabilidade nós deveríamos assumir, não é? Então, esse é um capítulo que vai sair provavelmente o ano que vem num compêndio pela Routledge, não é? Sobre os tipos de responsabilidade e agência moral, não é? Ou porque os indivíduos deveriam se importar com os outros durante a pandemia. Então, pode passar, por gentileza, o slide. O meu roteiro, ele é bem específico, não é? Eu trabalho no ponto a ideia do que significa uma pandemia, eu tento conceitualizar ela, né? Oferecer um conceito um pouco mais, tentar oferecer um conceito um pouco mais preciso disso, do que me interessa. O que são os atores, ou quem são os atores de uma pandemia, não é? Eu faço uma pequena divisão, e os deveres que nós teríamos de uma pandemia. O ponto C é uma métrica para responsabilização individual, talvez algumas condições, não é? Para a gente poder determinar
quem e em que medida cada um é responsável dentro desse cenário da pandemia. E por último, que é o que eu vou tentar explorar um pouco mais aqui hoje, é a ideia de como essas condições pandêmicas, não é, elas interferem diretamente nas nossas relações. Isso eu colocaria como sendo o ponto fundamental. Parte dessa discussão, eu acredito que, não é, o professor da lei, não sei se o professor Rogério da UFSJ também está por aí, eles já acompanharam um pouco disso na ANPOF, não é? Nós não tivemos possibilidade de debater isso mais, mas uma parte desse roteiro eu já discuti, ou tentei discutir boa parte dele na nossa ANPOF há alguns dias atrás, tá? Então, no próximo slide, por favor, eu tento fazer uma pequena definição dessa ideia de pandemia como um fenômeno moral, não é? E aí eu proponho, não é, que a pandemia seja tratada sob algumas premissas que não são minhas, mas que outros autores já desenvolvem. Primeiro, a pandemia ela deve ser considerada um problema coletivo. Né? Então, essa dimensão mais individual do agente frente à pandemia, ela sofre algum tipo de enfrentamento, não é? Dado o fato que a pandemia é, sim, um problema coletivo e, no ponto B, um problema multifacetado, não é? Porque os indivíduos são afetados de maneiras distintas durante a pandemia. E isso é um ponto interessante porque isso vai, eu acho, bem ao encontro, não é, dessa discussão de que as condições de escassez e as condições externas alteram um pouco o modo como os indivíduos se comportam. Então, teorias ideais, pelo menos do modo como eu entendo, possuem ou têm um desafio muito grande quando enfrentam isso, não é? E para poder, eu acho, tipificar melhor o tipo de responsabilidade que a gente tem, eu estabeleço uma breve distinção na pandemia, no termo pandemia, não é? Primeiro, pandemia pode ser tratado como um próprio fenômeno moral em si, então você trabalharia a pandemia como um problema moral, não é? Como um fenômeno moral, então você discutiria, por exemplo, elementos de prevenção, preparação ou mitigação sobre os efeitos de uma futura pandemia. Então, esse é um tipo de preocupação que nós teríamos em relação a uma próxima pandemia, quer dizer, a preocupação em relação à pandemia enquanto fenômeno, não é? Equivalente à guerra, quando você pergunta se uma guerra, por exemplo, é justa ou não. Outra discussão que a gente tem é se a pandemia ela é uma geradora de fenômenos morais, ou seja, coisas que se desdobram, ou fenômenos morais que nós temos a partir da pandemia, que precisam ser pensados de um ponto de vista ético. Não é? Então, as próprias relações humanas são discutidas nesses termos. Do que eu coloco aqui, não é? O tema da justiça e a noção de condições de escassez, ela me interessa primordialmente. Tá? Então, essa seria uma primeira definição da pandemia como um fenômeno moral. Tá? São dois elementos distintos, mas eu colocaria isso como duas faces da mesma moeda, não é? Então, isso é um ponto interessante. Pode passar, por gentileza, para o próximo slide. Aqui eu tenho uma espécie de uma tentativa, não é, de oferecer um estado de arte dessa discussão. E eu proponho, não é, muito também pelas discussões que já vêm sendo desenvolvidas, distinguir os agentes em 3 níveis distintos, não é? Existem os agentes institucionais, e eu colocaria aqui o que inclui agentes globais e estados soberanos, com seus líderes e agentes políticos. Por exemplo, a gente viu um papel muito grande da Organização Mundial da Saúde tentando coordenar, não é, esforços em relação à pandemia. Então, esses são agentes que possuem um papel institucional. Nós possuímos os estados, não é, numa escala menor. Nós possuiríamos os agentes sociais, ou teríamos os agentes sociais, e aqui, novamente, isso é uma definição, não, umas distinções que eu estou tentando estabelecer, tá? A partir do que eu tenho lido, etc. Então, é algo que pode ser certamente melhorado, coisas podem ser acrescidas ou retiradas dessa discussão. Tá? Nos agentes sociais, eu incluo aqui, por exemplo, grandes corporações, mídia, a própria comunidade científica, o papel da religião, associações civis, líderes sociais, e eu coloquei nesse último cenário aqui
os famosos influencers, não é? Porque esse pessoal, queira ou não, ao longo da pandemia possui um papel bastante importante, não é? Nessa relação, no modo como nós vamos lidar com a pandemia. Por que isso é importante? Porque quando a gente desce, vamos dizer assim, um nível, não é? E a gente pega os agentes pessoais, que somos nós, os indivíduos, nós basicamente recebemos, no mais das vezes, esse tipo de informação de uma forma vertical, não é? De cima para baixo. Então nós teríamos a Organização Mundial da Saúde, os estados e esses agentes sociais se encarregando de espalhar, digamos assim, essas informações. Então, e os agentes pessoais, então eu distingo eles, ou coloco, não é, eles em considero 2 pontos essenciais aqui, para nós entendermos como esses agentes pessoais operam, ou atores pandêmicos, como o título que eu sugeri, como esses atores pandêmicos operam dentro de uma pandemia. E o modo como eles operam depende de vários fatores, obviamente, mas dentre eles eu considero o nível de informação, não é? Se eles são bem informados, mal informados ou enviesadamente informados, leia-se fake news, não é? Então isso, obviamente, interfere no modo como os agentes pessoais vão fazer um enfrentamento à pandemia. E uma outra questão, eu acho que vai diretamente ao encontro do que a professora Ilse coloca, é em relação ao próprio ambiente ou o contexto pandêmico, não é? Porque não é apenas o contexto, mas as condições de vulnerabilidade, esse é um tópico que eu espero poder explorar no próximo ano mais, que são as condições de vulnerabilidade social, biológica, pessoas com alguma predisposição, não é, ter por exemplo, pegar Covid num nível mais duro, não é? Condições de vulnerabilidade psicológica, econômica, a gente poderia incluir mais algum aqui, mas eu ficaria com esses 4, pelo menos de momento, não é? E eu gostaria de discutir, então, um pouco hoje sobre as condições de escassez de vulnerabilidade econômica, especialmente. Mas você vai ver, por exemplo, vulnerabilidade psicológica é um tipo de enfrentamento que nós temos hoje, como uma espécie de desdobramento da pandemia. Não é? Vulnerabilidade social, pois bem, isso é facilmente verificado, ou foi facilmente verificado ao longo da pandemia, quando nós conseguimos perceber, não é, níveis distintos de acesso às próprias informações, mas também ao sistema de saúde. Não é? Então, o sistema de saúde também tentava oferecer um tipo de contrapartida para contornar a pandemia, mas nós tínhamos um certo enfrentamento em relação ao modo como os agentes se comportavam. Tá? Então, esses são os agentes. Do outro lado, eu tento estabelecer uma métrica em termos de deveres. E aí, aqui eu coloco 3 tipos de deveres. Isso eu tentei colocar nos meus termos, mas eu sempre faço referência aqui a autores que já trabalham com algum tipo de tipificação dos deveres ou obrigações ou responsabilidades, especialmente o professor Marcelo Araújo, não é? O pessoal de Oxford, o Levi Savulesco, o David Savulesco, também tenta estabelecer alguns tipos de deveres ou responsabilidades, não é? Eu aqui centro a minha discussão em 3 tipos de deveres: o dever de prevenção e o dever de mitigação como preparação. Esses são deveres, se vocês voltarem lá, relacionados ao fenômeno moral da pandemia. A pandemia em si, como nos precavermos, por exemplo, em relação a uma futura pandemia. Mas também a gente teria um dever de preparação como resposta, quer dizer, como é que nós vamos enfrentar uma pandemia que já está em curso. Então, essas seriam, brevemente falando assim, essa distinção, não é? É nisso que eu estou trabalhando agora. Peço só para passar o próximo slide, por favor. Eu não vou entrar, obviamente, aqui nessa discussão por uma questão de tempo, mas essa é uma pequena tabela que eu tento estabelecer, não é? Se alguém tiver interesse, eu posso passar os slides e posso passar o meu texto, em que eu debato exatamente esse quadro, não é? Esse cenário. Qual é o tipo de agente e qual o tipo de responsabilidade que esses agentes têm. E por que isso me interessa enormemente? Porque eu tendo a concordar com o que o Savulesco vai falar em alguns dos textos dele,
que essa responsabilidade ela é from the top to the bottom, não é? Do topo para a base. Essa é a ideia central. Então, na medida que os agentes institucionais e até os sociais funcionam melhor, não é? Ou realizam, desenvolvem melhor o seu dever diante da pandemia, mais fácil os indivíduos conseguem desenvolver o seu papel e desenvolver a sua responsabilidade. Então, de certa forma, isso coloca que a responsabilidade dos indivíduos, ela sofre, não é? Ela está também condicionada ao modo como os agentes institucionais trabalham com a pandemia, tá bom? Então, isso é central. Pode passar, por gentileza? Eu não vou tratar aqui agora dessa métrica, especificamente por não termos tempo para isso, mas eu desenvolvo, pelo menos no meu texto, 4 tipos de considerações ou condições morais e não morais. Primeiro, o quanto o contexto e o nível de severidade de uma pandemia interfere na responsabilização individual. Eu trabalho com o princípio do dano do mil, como uma espécie de condição moral para dizer quando os indivíduos podem fazer isso ou aquilo. Trabalho com uma ideia de consequências futuras e imediatas, porque nós sabemos que mesmo o lockdown, por exemplo, embora ele tenha um efeito extremamente positivo, baixando a curva, não é, de contágio, etc., de um ponto de vista econômico e social, no longo prazo ele pode ter um tipo de enfrentamento. Isso só prova o quê? Não significa que o lockdown seja uma coisa errada ou que não deve ser feita, mas que em uma pandemia não existe uma fórmula mágica do tipo determinada solução apenas trará benefícios e não algum tipo de problema futuro, não é? Então essa é uma ideia interessante. E por fim eu trabalho com a ideia de incentivos positivos ou negativos, e não negativo ou negativo, positivo ou negativo, que é como os estados, por exemplo, oferecem incentivos para que os indivíduos desenvolvam o seu tipo de responsabilização moral. Tá bom? Próximo slide, por gentileza. Pode passar o próximo, por gentileza. E aqui, aí, rapidamente, não é? E, dito isso, eu trabalho nesse primeiro texto, nesse primeiro capítulo, que eu já publiquei, a ideia de que existem condições para que a gente possa considerar determinadas ações e as próprias teorias da justiça, como que elas lidam com as chamadas circunstâncias da justiça, que são externas aos agentes, e as próprias condições externas. O que nos termos do Hume, que foi o autor que eu utilizei para fazer esse teste, não é? Testar a tenacidade dessa teoria da justiça, diz respeito à própria natureza humana, ou seja, as condições de agência dos indivíduos. Não é uma noção de psicologia moral, ou como a nossa maquinaria moral dá conta disso. Bom, pode passar, por gentileza, para o próximo? Agora sim, tratando especificamente do caso do Covid, não é? O Covid, ele é tratado como uma condição externa, não é? A professora Naomi Isaac trata a pandemia como um tipo de desastre. E eu não vou me estender muito lendo toda a citação, mas uma das questões centrais é que ela coloca ali: desastres sempre causam surpresa e choque. Eles não são desejados pelas pessoas afetadas por eles, embora nem sempre sejam imprevisíveis. E aí a questão toda é o seguinte: qual é o tipo de reflexo que a pandemia tem sobre essas condições externas sobre as quais os indivíduos estão sujeitos, às quais os indivíduos estão sujeitos? Uma primeira observação, e eu trago isso do próprio Hume, isso gera um tipo de quebra na calmaria social, na nossa vida ordinária, como ela mesma coloca. Isso talvez estaria diretamente relacionado à própria noção de hábito, não é? Como as relações humanas se moldam em relação a isso. E esse tipo de quebra dessa calmaria, ela sacode a nossa vida cotidiana e ela traz um problema muito aplicado em relação à ideia de cálculo de probabilidade, não é? Se nós imaginarmos esse cálculo de probabilidade em relação ao futuro, o David Hume normalmente trabalha, dentre outras coisas, um dos problemas dessa ideia de probabilidade é que situações instáveis geram algum tipo de cálculo de probabilidade
bastante duvidoso, não é? Duvidoso no sentido que você não sabe como o futuro vai ser. Isso normalmente é medido em termos de esperança ou medo. Quando o medo se estabelece, não é? O que a professora Naomi Zek chama de um hot fear, ela diz, não é um medo vívido. Esse medo vívido, ele tende a interferir na tomada de decisão dos indivíduos. E isso pode ser bastante prejudicial para o sistema de justiça, digamos assim, não é? Para o modelo de justiça que nós desejamos, porque isso afeta a tomada de decisão dos indivíduos. E é nesse ponto que eu chamo a atenção que as teorias ideais precisam prestar atenção em como acomodar esse tipo de situação. Pode passar aqui, por gentileza, para o próximo slide. O Rawls, na obra Uma Teoria da Justiça, no parágrafo 22, ele fala exatamente isso, não é? Ele diz: as circunstâncias de justiça são as condições normais, nas quais a cooperação humana é tanto possível quanto necessária. E é até curioso, porque essa ideia de condições normais, primeiro, não é? O que significam condições normais? E certamente a pandemia não parece entrar no rol do que seria essa categoria condição normal, não é? Outra coisa que o próprio Rawls fala, e que eu acredito que o Hume também não teria muita dificuldade em concordar, é que as sociedades são tipicamente um empreendimento cooperativo, não é? Há uma identidade de interesses. Então, quando uma pandemia chega, essas condições normais e esse empreendimento cooperativo, ele pode sofrer algum tipo de abalo, não é? E ele sofre esse tipo de abalo. Pode passar para mim, por gentileza? Porque a gente tem algumas condições aqui, não é? O Rawls coloca ocupar o mesmo espaço geográfico, capacidades físicas e mentais semelhantes, essa é uma pressuposição da teoria contratualista, bastante discutível, não é? Estamos vulneráveis a agressões e danos, nós estamos sob condições de escassez moderada e há algumas circunstâncias subjetivas, não é? A gente precisa prever isso. Então essas são condições. Pode passar, por gentileza? Aí o que ocorre? No caso do Hume, e que o Rawls faz um copia e cola, assim, nessa parte específica, quando a gente fala em circunstâncias de justiça, o Hume apresenta 3 opções, não é? Diz, olha, isso no Tratado da Natureza Humana, ele vai dizer, olha, existe uma possibilidade, imaginemos que nós temos a possibilidade de abundância absoluta. O exemplo que ele cita é o ar, por exemplo, né? Ar ou água. Hoje menos, provavelmente. A gente não arbitra sobre isso, não é? Porque, embora que a justiça, mesmo que a justiça seja possível, ela não é necessária. Você não precisa mediar conflitos. Então, imagine aqui que a justiça é uma construção artificial que nós estabelecemos com o intuito de acomodar ou permitir uma cooperação equilibrada entre os indivíduos. Então, em circunstâncias de abundância absoluta, não parece ser o caso da justiça. Em circunstâncias de escassez absoluta, o Hume fala, a justiça seria necessária, mas ela não é possível. Por quê? Porque não haveria um mínimo necessário para a distribuição. Qual, então, é uma circunstância não ideal, mas uma circunstância necessária para uma teoria da justiça? É que haja escassez moderada. Por quê? Porque a justiça ela é possível e necessária, não é? Se na escassez absoluta a justiça é necessária, ela não é possível. Mas em condições de escassez moderada, nós diríamos, isso o próprio Hume coloca, a justiça seria possível e necessária, pois haveriam bens para ser distribuídos em um sistema cooperativo, embora não seja uma quantidade muito grande, a ponto de ser uma abundância absoluta. O que isso gera? Pode passar para o próximo slide, por favor? O fato é que, no contexto da pandemia, parece que nós entramos, em algum momento, em uma situação de escassez absoluta em relação a alguns bens, especialmente bens básicos para a manutenção da vida, não é? Então, nesse contexto, a minha pergunta toda é o quanto uma pandemia não quebra essa lógica de escassez moderada e o que isso torna, não é? Qual o desafio que as teorias de justiça têm em relação a isso. Pode passar o próximo slide, por favor? Por que isso é um problema? Porque isso, e eu estou pegando aqui o
citando Rawls e o Hume, porque o Rawls cita, é mais claro em algumas partes, ele diz que existem situações limites de conflito, não é? E nessa situação limite de conflito, ele diz, olha, é provável que os seus, dos indivíduos, os seus juízos sejam distorcidos. E eles são distorcidos exatamente por conta do contexto. E também por conta do modo como os indivíduos são constituídos, não é? Mas, assim, os indivíduos são portadores de falhas morais, por exemplo, egoísmo e uma certa negligência. E uma outra questão é que é parte da condição natural, o Rawls coloca isso, que nós possuímos deficiência de conhecimento, raciocínio e juízo. Ele usa o termo, mas é uma ideia de que possui um certo limite para o uso desse conhecimento, raciocínio e juízo. Não é? Então nós podemos fazer mau juízo, não é? Ou deliberar-nos equivocadamente em situações limites de conflito. Se nós imaginarmos aqui feijões mágicos, não é? Como alguns religiosos propuseram para a cura da Covid, movimento anti-vacina, uma série de fake news espalhadas, não é? Em relação à própria vacina, se a própria pandemia ela realmente existia ou era algum tipo de grande conspiração mundial, etc., de certa forma denota que nessas situações de conflito os indivíduos tendem a ter esse tipo de comportamento um pouco distorcido, não é? Pode passar para o próximo, por favor. Para o próximo, esse eu pulo por questão de tempo, não é? Aqui eu só faço uma rápida menção, não é? Que as circunstâncias sociais da pandemia do Covid, ela gera uma situação, e esse é um problema caro a quem trabalha com teorias da justiça, a questão da estabilidade, não é? Um modelo de justiça que seja estável. O Rawls defende isso, o Rawls revisa isso, mas ele fala lá numa nota de rodapé, e eu acho isso bastante curioso, não é? Ele usa o termo que uma sociedade bem ordenada é quase estável no tocante à justiça de suas instituições e ao senso de justiça. Embora uma mudança nas circunstâncias sociais possa fazer com que suas instituições deixem de ser justas no devido tempo, elas são reformadas de forma exigida pela situação e a justiça é restaurada. Pois bem, aqui essa breve passagem do Rawls parece diz, olha, não quer dizer que o modelo de justiça não possa ser, como ele mesmo coloca, reformado, a ponto de poder acomodar essa situação ideal de justiça, não ideal de justiça. O ponto todo é que me parece que a pandemia, ela torna difícil isso porque ela é muito agressiva, não é? Ela é um desastre que ocorre de forma muito abrupta, então há uma certa estabilidade nessa noção de justiça, em que ela só é quebrada, porque normalmente essas teorias da justiça e modelos de justiça admitem uma certa reforma dentro do próprio sistema. Então, quando ocorre uma espécie de revolução, tal como no caso de uma guerra, por exemplo, ou uma pandemia, essa estabilidade da justiça, ela é quebrada. Então, essa reformulação, não é? Vamos ter novas regras. Isso é bastante complicado pela questão do tempo que nós temos para fazer esse tipo de reforma. Então, essa oportunidade que a professora Ilse falou sobre reconsiderar algumas das nossas ações, em grande medida essa dificuldade parte do pressuposto que a pandemia, nós não nos preparamos para ela e nós também não estamos plenamente conscientes do modo como a pandemia nos afeta, tanto positivamente quanto negativamente. Então esse é um tipo de dificuldade que nós teríamos, não é? Pode passar para o próximo slide, por favor? Eu acho que eu tenho ainda, vocês confirmem para mim, mas mais 5 minutos. Então, a pandemia seria uma dessas circunstâncias? Não é? E eu diria que sim, a pandemia, ela causou algum tipo de alteração nas circunstâncias objetivas de justiça, não é? E aí, pode passar para o próximo, por gentileza? E aí nós temos isso por quê? Porque há uma tendência, não é, que conduz à instabilidade, que são os casos extremos, e vejam bem, casos extremos são
questões externas ao agente e o ponto de vista do interesse próprio, que pode assumir a figura de egoísmo. Né? Interesse próprio não é o mesmo que egoísmo. Mas, então, essa combinação de fatores pode gerar uma certa instabilidade dentro do sistema de justiça. E eu digo que isso ocorre, pelo menos do meu ponto de vista, porque há uma quebra exatamente no modo como nós observamos as teorias da justiça. Pode passar, por gentileza? Pode passar para a próxima. E aí aqui, eu gostaria só de apresentar alguns dados que eu apresentei no meu capítulo também, sobre a influência do ambiente sobre as condições internas dos indivíduos. Não é? E eu pego aqui apenas dois textos, mas a gente pode imaginar outros exemplos, não é? Que ambientes sociais carregados de certos fatores limitantes, isso são algumas experiências, não é? De como isso funciona, e entre elas pobreza, escassez e falta de estrutura, não é? Eles interferem diretamente na formação dos sentimentos dos participantes. Isso aqui é um direcionamento para mostrar como teorias, o próprio desenvolvimento dos sentimentos morais sofre esse tipo de afetamento, não é? Elas são afetadas por isso. Isso ocorre, segundo o Gentes e um grupo de pesquisadores que trabalharam isso, não é? Sofrem porque eles usam o termo, nós somos cooperadores condicionais e punidores altruístas. Então a gente tende a ter essa noção de reciprocidade dentro desse jogo cooperativo. Então, condições como pobreza, escassez, afetam diretamente essa tomada de decisão. Uma segunda questão, que está diretamente relacionada ao modo como esse ambiente carregado interfere, não é? Esses fatores limitantes interferem na tomada de decisão, é o texto do Molaitan e o Shafir, não é? O Schaeffer. Ele fala diretamente sobre a nossa capacidade mental e como ela fica comprometida quando uma pessoa está em condições de escassez, não é? Então, a escassez prejudica diretamente, de um ponto de vista cognitivo, a nossa capacidade de expressar os nossos julgamentos, de elaborar-nos e estabelecer os nossos sentimentos e paixões, porque eles foram corrompidos por esse ambiente desfavorável. Tá? E aí aqui eu leio uma passagem deles que comprova, ou pelo menos do modo como eu leio, interfere diretamente nisso. Não é? A nossa capacidade mental, ela pode ser medida do modo como eles colocam. Não é? Podemos medir esse fluxo e um recurso-chave que afeta a forma como processamos informações e tomamos decisões. Podemos medir o controle de execução, que é um recurso-chave que afeta o quão impulsivamente nos comportamos. E descobrimos, palavras deles, que a escassez reduz todos esses componentes da nossa, não sei se é banda mental, não é? Nossa extensão mental, capacidade mental de nos comportarmos diante dessas situações, não é? Nós ficamos menos perspicazes, perceptivos e controlados. E aí eu uso um exemplo que para mim, uma frase que para mim é bastante, que pode ser ampliada não apenas para o contexto da pandemia. Ser pobre reduz a capacidade cognitiva de uma pessoa mais do que passar uma noite inteira sem dormir. Não é que os pobres tenham menos capacidade mental enquanto indivíduos, não é? Pelo contrário, é a experiência da pobreza e escassez que reduz essa capacidade. Então, por que a gente não pode imaginar, passando para a próxima agora para eu encerrar, por gentileza, Tá bom, tem mais 5 minutos, então eu ainda consigo encerrar aqui. O próximo, então, a conclusão a que eu chego, não é? É que as justiças, ou teorias da justiça, dependem de uma combinação de circunstâncias. E essa combinação de circunstâncias precisariam prever, obviamente, condições externas que afetam ou alteram as condições externas ou a capacidade de agência dos indivíduos. E esse é o caso da pandemia. Então, eu queria imaginar que os indivíduos possuem uma capacidade de deliberação, raciocínio, etc., imexíveis, não é? Que não seriam alterados ou influenciáveis pelas circunstâncias externas, é um equívoco.
Por quê? Porque nós precisamos imaginar que a justiça é baseada nisso. Então, a pandemia como um tipo de desastre, ela se enquadraria nesse tipo de circunstância não ideal e levaria exatamente a esse tipo de problema. Não é? As teorias da justiça teriam que acomodar essas circunstâncias não ideais. E o último slide meu, por favor, que é a conclusão, diz o seguinte: em um sentido amplo, uma teoria da justiça que negligencia os impactos de circunstâncias não ideais é limitada no seu escopo, uma vez que a justiça não é um conjunto acabado de regras, é o que o próprio Rawls menciona lá. Às vezes, quando os modelos de justiça são confrontados com os desafios impostos por circunstâncias não ideais, esses modelos de justiça devem responder integrando o conteúdo empírico relevante em seu pensamento sobre o que importa em termos de justiça. Um modelo idealista que toma uma sociedade perfeita como parâmetro para determinar o que é justo e injusto, não pode ou não poderia desconsiderar as circunstâncias do que eu coloquei aqui como sendo desse mundo real, ou as circunstâncias não ideais. Por isso, se negligenciamos a ligação entre esse mundo ideal, de uma teoria ideal, e essa dimensão não ideal, estamos dizendo que uma pandemia não deve impactar a nossa percepção sobre aquilo que é justo ou moralmente relevante. No entanto, a minha conclusão é que esse não é o caso. A pandemia mudou consideravelmente o nosso modo de vida, o que explica por que devemos nos preocupar com o nível correto de idealização de uma teoria, ou em termos normativos, a distância adequada entre essa ideia de ser e dever ser. Tá? Embora isso esteja, eu acho, colocar de uma maneira muito vaga essa última expressão. Nesses casos, precisamos saber o quanto dessa dimensão não ideal estamos dispostos a incluir. Meu ponto é perguntar como as condições de escassez representam um desafio para as teorias da justiça e a nossa capacidade de agir com justiça. E a minha conclusão esse é um pequeno roteiro para testar a tenacidade e a viabilidade das teorias da justiça em situações de escassez. De fato, podemos aproveitar essa capacidade para lidar com circunstâncias não ideais, como a pandemia, e tomar isso como um teste decisivo para verificar a tenacidade e a força de alguns modelos de justiça. Eu fiz isso com o Hume, não é? E eu espero fazer isso com o Rawls em um dos meus próximos textos. Em suma, essas circunstâncias externas, como a pandemia, elas são como a espada de Damocles que nós vemos na foto, não é? Que paira sobre o nosso pescoço. Isso nos faz pensar se as regras do jogo moral poderiam ser alteradas com base na alteração das circunstâncias em que os indivíduos se encontram. Este é um desafio da pandemia. E é isso. Obrigado. E eu agradeço. Espero ter mantido minimamente o tempo. Ótimo. Muito obrigada, professor Evandro, pela sua fala. Antes de abrir para as perguntas, nós já temos duas. A gente gostaria de agradecer o projeto Filolibras, em nome do professor Bísio. Muito obrigada. Bom, nós já temos duas perguntas. Eu acho que dá para a gente fazer elas primeiro e aí a gente abre novamente. Pode ser? Ou alguém já teria uma pergunta e gostaria de fazer? Ok. Então, vamos lá. Primeira pergunta é encaminhada para a professora Ilse. Essa pergunta é da Janine e ela escreve assim: estou muito mexida com a fala da Ilse. As imagens finais, sobretudo, mexeram profundamente comigo. E fiquei aqui pensando na normatividade cultural estética sobre os corpos das mulheres. Uma normatividade para a qual a filosofia contribui epistêmica e politicamente, e esteticamente também. Para uma mudança perceptiva, precisaríamos de uma outra atitude relativamente ao que é bom, belo, justo. E estou pensando aqui que a Gebara e a Saito poderiam nos ajudar. Filosofia da mistura, sujeira e do cotidiano. O que achas, Ilse? Eu acho que eu vou permitir que você responda primeiro, Ilse, e daí a gente dirige a próxima pergunta após a sua resposta para o Evandro.
uma normatividade para a qual a filosofia contribui epistêmica e politicamente e esteticamente também. Para uma mudança perceptiva, precisaríamos de uma outra atitude relativamente ao que é bom, belo, justo. E estou pensando aqui que Gebara e Saito poderiam nos ajudar. Filosofia da mistura, sujeira e do cotidiano. Pois é, Janine está pensando numa direção que não era necessariamente a que eu estava pensando e já está me fazendo pensar junto também, né? Com certeza essa filosofia do cotidiano, né? Ela é muito desafiadora, porque o cotidiano ele nos escapa de uma certa maneira, ele está sempre, parece que escapando das nossas idealizações também, né? E com certeza é um grande desafio, né? Eu tenho trabalhado bastante nos últimos tempos essa questão do belo, do bom, do justo, né? A partir dos nossos modelos ideais e tentando olhar justamente para essa diversidade. Em especial o texto que eu citei da Anitta, né? Que eu quis traduzir, acabei traduzindo só um texto um dos textos dela, né, é um texto que fica mexendo comigo, justamente, né, vou falar o exemplo que ela cita, né, nós fizemos até recentemente uma gravação para a rádio, para o podcast da FRJ, né, vocês podem conferir lá, né, e a cena de entrada desse podcast é relativa ao outro texto da Anitta que nós não traduzimos, que é o da estética, onde são duas pessoas, uma situação fictícia que a gente criou no podcast, né, mas o texto da Anitta, ela nos desafia a pensar de por que é que nós conseguimos, com a estética, produzir como efeito que nós possamos estar diante de um quadro cubista, onde existe um rosto que não equivale a nenhum rosto da realidade, com a qual a gente convive no cotidiano, diretamente, e conseguimos achá-lo belo. E quando nós encontramos essas pessoas no cotidiano, de verdade, né, as pessoas que têm os corpos considerados então tortos, ou os corpos fora do modelo que foi implantado e idealizado, né, nós não conseguimos olhar para elas. Essa é a expressão da Anitta, né? Ela diz, nós viramos o rosto. E ela pensa sobre isso, né? E eu fiquei pensando sobre isso também, né? O que nos faz virar o rosto? E o texto dela é um texto de desafio, né, ela diz, olha, o campo da estética na filosofia pode nos ajudar a não virar o rosto. Era essa a questão central do texto dela, né? Esse não virar o rosto, né? não desviar o olhar. Eu acho que era isso que estava de fundo na minha fala, assim, né? Não nos desviarmos da presença, dessas outras presenças, né? Que não aparecem nos nossos modelos idealizantes. Então, nesse sentido, sim, a filosofia do cotidiano, né? Da realidade social, aquela que a gente considera exceção, aquela que a gente não quer, com a qual a gente não está querendo dialogar e não está querendo conviver, né? Ela é desafiadora, e ela muitas vezes né, nos conta coisas sobre a nossa filosofia, não só sobre o que a gente está deixando de fora, mas sobre a maneira como a gente está produzindo os nossos conceitos, né? E acho que nós estamos cada vez mais em busca de maneiras mais inclusivas de pensar também. E a realidade e o cotidiano faz esse desafio para nós. Então, eu fico pensando nessa expressão de não desviar o rosto, né? De não sair de perto. E eu usei a expressão de trazer para perto, né? Porque o meu imaginário foi o imaginário do confinamento, né? Então, trazer para perto de nós, e isso desafia o nosso pensamento, né? Fica constantemente um desafio. Mas eu acho isso maravilhoso também. Repensar o belo, o justo, e que são conceitos tão antigos para nós, né, na filosofia, a partir dessas propostas, porque o cotidiano se move, né? Esses dias eu vi alguém comentando sobre a questão da ideologia, né? Nós temos uma teoria que retrata de alguma maneira a realidade que está nesse momento no nosso entorno, mas a realidade se move. Nós vamos nos movendo. Daqui a alguns tempos, né, aquilo que explicava aquela realidade virou ideologia, porque não é mais, não contempla mais a realidade. Então, a realidade nos é
de alguma maneira fugidia. E essa é a dificuldade, né? Porque ela é muito múltipla, porque ela é muito colorida, porque ela é muito diversa, né? Então, como pensar com essa pluralidade toda, né? Com essa diversidade, usando o conceito, né? Com essa diversidade funcional também. Não sei se eu respondi a Jonine, né? Só que fiquei pensando aqui, divagando com a questão dela. Certo, muito obrigada pela resposta, Ilse. A próxima pergunta também é da Janine e se dirige ao professor Evandro. Será que a justiça, mas justiça para quem, na verdade, já não é quebrada pelo simples fato de haver uma pandemia que ocorre devido às próprias condições deterioradas de nossa vida capitalista, globalizada e hierarquicamente? Como podemos falar de justiça num mundo que autoriza essa deterioração? Oi, Janine, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela, na verdade, ela reflete um pouco do que alguns autores questionam sobre a própria ideia de teorias da justiça, não é? Como essas teorias ideais conseguem dar conta disso. Eu acho que você levanta um problema com o qual eu concordo, se a própria concepção de justiça com o qual a gente trabalha hoje, ela já não foi quebrada. E eu concordo, eu acho que há um deterioramento em relação a isso. A minha única questão que eu tenho, que não é de discordância em relação a você, é que eu acho que a pandemia só traz um alerta muito claro de algo que poderia ser visto como nas entrelinhas, não é? Como alguém sempre questionando, mas será realmente que o sistema é tão injusto assim? E eu acho que a pandemia traz esse tipo de choque, e traz esse tipo de realidade, não é? Ele torna palpável que essa dimensão idealizada da justiça, ela não se executa de uma forma tão clara como algumas pessoas, pelo menos, imaginam. E o meu alerta para isso é exatamente testar essas teorias clássicas para tentar dizer exatamente isso. Não é? Olha, essas teorias pelas quais teoricamente a gente se respalda e considera teoricamente, possuem limites bastante grandes quando enfrentam um cenário como o da pandemia, não é? E eu acho que a pandemia é essa expressão máxima, talvez, desse tipo de limite dessas teorias, não é? Porque elas lidam com uma dimensão idealizada dos próprios agentes. Eu não citei aqui, mas a professora Jennifer Morton, por exemplo, trabalha o problema da racionalidade, não é? Ou a discussão sobre racionalidade dos agentes, tentando quebrar um pouco esse tipo de idealização do agente, como se o agente fizesse esse tipo de cálculo racional num nível que desconsiderasse o ambiente. Então, para mim, é isso que entra na equação. Não são apenas os elementos, por exemplo, da teoria dos sentimentos morais, não é, que são afetados, mas a própria capacidade deliberativa. Então, nesse sentido, as teorias da justiça se já vinham falhando antes, de uma certa forma, com a pandemia isso ficou para mim bastante claro. E isso, a falha, me parece, uma falha teórica, não é? Esse é o meu tipo de problema que eu tenho, falha ou limite teórico. Obrigado. Certo, muito obrigada também, professor. A Janine também disse obrigada, Ilse. Eita, tirei aqui do lugar. Sim. Eu acho que se você puder falar alto, professor, a sua pergunta. Será que... Vamos ver se dá para... também acho que não, a gente está com o microfone, né? Para ambos. Bom, então, desculpe ficar de costas agora, mas, enfim, eu tenho uma pergunta para cada uma das pessoas, obrigado, eu acho que foram excelentes falas, mas eu tenho uma certa dúvida, assim, de fundo, né? Houve uma espécie de questionamento de questões de justiça e a relação com vulnerabilidade que eu não fiquei muito convencido que a pandemia tivesse agravado ou que ela nos fizesse ver diferentemente, né? Por quê? Porque, claro, eu concordo, a gente deveria aprender muita coisa com a pandemia, né? Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, uma teoria da justiça como
da equidade, né? Que, como eu estava dizendo, a gente discutiu muito durante o seu doutorado e tal, ela nos faz ver já, e depois eu vou fazer uma questão relacionada para o Evandro, que, enfim, no princípio da diferença, as pessoas, né, os indivíduos mais vulneráveis devem receber algum tipo de prioridade, né? E levando então para a questão das deficiências, né, a crítica ao capacitacismo, eu acho que parece que, se nós aplicarmos essa teoria de justiça bem aplicada, a questão é de políticas públicas, então, né? Eu queria dar 2 ou 3 exemplos. Uma coisa que acho que a gente já vem há algum tempo, alguns anos, né, dando condições, por exemplo, para pessoas com deficiências visuais. Aqui na universidade está cheio de exemplos, né? Mas, por exemplo, nas ruas de Florianópolis, nas calçadas, é obrigatório fazer um certo tipo de direcionamento, né? E a gente vê isso muito mal aplicado. Quer dizer, as pessoas acabam quase sendo conduzidas para poste, para contra casas, contra muros, para abismos, né? Então, não é muito uma questão de não ver que a gente tenha que priorizar essas pessoas vulneráveis. A questão é, as políticas públicas onde nós aplicamos essas teorias de justiça, parecem, já há algum tempo, antes da pandemia mesmo, serem negligenciadas, né? Eu queria dar um bom exemplo. Ontem eu convivo com uma pessoa deficiente, cega, o meu cunhado, e ele faz parte de uma instituição lá em Caxias do Sul, da ENAVE, e a gente discute muitas coisas, como que são soluções simples, né, para pessoas que têm esse tipo de vulnerabilidade. Por exemplo, em Caxias ontem, ele me mandou, né, foi passada uma lei municipal que obriga todo e qualquer mercado, quando chega uma pessoa deficiente, a deslocar um funcionário para acompanhar as compras. Entende? Então, são soluções simples, me parece, que podem ser iluminadas e justificadas a partir de uma teoria, digamos, prioritarianista de justiça, né? Então, eu não vi muito como uma questão que coloca em dúvida a filosofia ou as teorias de justiça e tal. Desculpe me estender, mas, Evandro, parabéns também. Eu vi parte da sua fala. A minha pergunta vai mais ou menos no mesmo sentido. Quer dizer, se a gente aceita as circunstâncias de justiça, quer dizer, não há nem abundância absoluta, nem escassez absoluta, algo no meio, me parece que a pandemia não trouxe nada de novo em relação a isso, né? Exceto, talvez, assim que surgiu, né, o SARS-CoV-2, e nós não tínhamos nenhum tipo de vacina, né, a gente viveu durante quase um ano numa espécie de situação, né, de escassez absoluta dessa vacina. Mas me parece que o sistema de saúde, ele, sabendo que as pandemias são cíclicas, e elas são, né, então eu não vejo como um desastre, nem uma tragédia, nada, é algo que acontece na história da evolução entre várias espécies, aconteceu muitas vezes com o ser humano e vai acontecer de novo, né? Então, o que me parece que a gente tem que fazer é estar preparado para as próximas. Quer dizer, isso é uma política pública também, e ela também não mudou nada em relação, me parece, à pandemia da Covid-19, em relação à concepção de justiça, muito menos mudou aquilo que o Hume chama as 2 principais condições, né, de justiça, porque, de novo, se a gente olha e prioriza as pessoas vulneráveis, a gente vai ver que os mesmos critérios, eu trabalho com bioética, isso já é bastante claro, desde a década de 70, né? As mesmas condições de triagem, por exemplo, ocorreram, né? Então, acesso a respiradores, por exemplo, que a Ilse também falou, a prioridade para o mais vulnerável significava para as pessoas que tinham certa condição física, em geral, pessoas mais idosas, né? Então, os mais jovens tinham menos prioridades, pessoas mais idosas, uma prioridade maior para receber respiradores. No caso da vacina, foi o inverso, né? O que a gente viu... não, desculpem. No caso dos respiradores, né, a priorização devia ser dada a pessoas mais jovens, né? Enquanto que, no caso da vacina, a priorização precisa ser dada para pessoas com mais idade. Mas por quê? Porque a vulnerabilidade ela muda em relação às pessoas.
Agora, se você tem uma teoria de justiça que diz a prioridade tem que ser para quem é mais vulnerável, né, isso leva a soluções diferentes para diferentes problemas, né? Então, me parece que não é muito uma questão de teorias ideais ou etc. É uma questão de boa aplicação, né, das próprias teorias que a gente já dispõe de justiça. Não sei, foi meio longo, foi um pouco provocativo, mas eu queria só ouvir um pouco mais vocês em relação a esse ponto, né? Se não é uma questão de boa aplicação a certas políticas públicas, em especial dessa teoria que a gente tem já, né? Obrigado. Eu vou continuar, então, por essa frase final. E eu vou responder com um eu não sei. E esse eu não sei, ele tem a ver com o fato de que eu não sei justamente porque esse grupo de pessoas falta no diálogo. Essa é a minha dúvida. Eu não estou dizendo, por exemplo, que as nossas teorias que nós temos nesse momento, eu só tenho uma dúvida se elas não são insuficientes, no sentido de que nós produzimos essas teorias em um certo contexto, com um grupo de sujeitos, e talvez seja até difícil visualizar o que poderia ser diferente se... Opa, parou? Parou ou está ok? Tá tudo bem? Tá. A gente teve a impressão aqui de que o microfone tinha parado, né? Mas eu não sei por conta disso, né? É difícil imaginar essa outra coisa. É o que eu acho que a gente deveria experimentar, essa outra coisa, né? Seria até uma maneira de pôr em teste, quem sabe, as nossas teorias, né? E eu concordo contigo que, começando agora da tua primeira fala, no início da fala, né? Eu acho que era exatamente esse meu ponto, quando eu disse que a pandemia parece que não nos... né? A gente se diz, aprendemos muito com a pandemia. Já no meio dela, eu tinha dúvidas de que tudo que se dizia que nós estávamos aprendendo, ou estávamos vendo, era isso mesmo, né? Eu sempre pensava, deixa passar para ver, porque quando passar para ver, nós vamos voltar para os nossos velhos hábitos e formas de ser, né? Então, eu acho que a pandemia realmente nos chocou. Nós poderíamos ter visto e compreendido uma série de coisas, e isso não aconteceu. Então, talvez, está me intrigando, assim, quais são os nossos impedimentos? É uma palavra que, inclusive, é interessante do campo da filosofia da deficiência, né? Os nossos impedimentos para perceber certas coisas. Eu estou sempre pensando também no Hume, que, na verdade, o Evandro traz, né? O Hume é alguém que, às vezes, eu tem me desafiado a pensar algumas coisas também, que tem a ver justamente com essas maneiras de perceber, e tem a ver com os sentimentos morais, né? Não vai ser tão claro o que eu estou falando aqui, mas é o que ainda está orbitando junto com esse pacote de coisas que eu gostaria de amarrar de uma maneira, né? Mas a nossa... que Hume falava de simpatia, né? O que nós às vezes chamamos de empatia, né? Nós que estamos aqui agora, estamos aumentando a dificuldade está aumentada de compreender certas situações, de acessar certas situações, de olhar para certos indivíduos e perceber certas coisas. Eu tenho essa impressão, mas não é só uma impressão, mas é uma pergunta também, né? O que está acontecendo que uma experiência como essa, pandêmica, que realmente poderia nos fazer pensar mais sobre a nossa vulnerabilidade comum, sobre a vulnerabilidade do planeta, sobre uma série de coisas. E a gente volta para um cotidiano normal, e pior é que, antes de voltar, eu já tinha a impressão que isso ia acontecer, né? Quanto a uma teoria voltada para os mais vulneráveis, eu acho que a demanda, justamente, do movimento das pessoas com deficiência é que elas não sejam vistas como mais vulneráveis. É que elas sejam vistas como um outro tipo de humano, e que nós que nos achamos menos vulneráveis é que nos enganamos muitas vezes, né, não querendo... Mas eu compreendo o ponto. O ponto é uma teoria da justiça que tem que trabalhar com aspectos de escassez, por exemplo, ou que tem que delimitar limites, ou que, né, quer atuar juntamente nessa sociedade para resolver certos problemas, né? Então, algumas coisas, e concordo contigo que as políticas públicas têm tudo a ver, né? Tem tudo a ver, especificamente no campo da justiça. Mas, no caso da vulnerabilidade, acho que a coisa vai além
do que nomear os grupos de pessoas com deficiência as mais variadas como mais vulneráveis. O que acontece é que nós estamos criando impedimentos para elas, né? Então, né, elas, eu penso agora na teoria das capabilities do sangue da Nussbaum, né? Que na verdade é a possibilidade de viver uma vida livre, com seus planos de vida, com né, da maneira que a sociedade, porque não é só uma questão de distribuição ou, né, de aspectos que as teorias têm elaborado, mas tem a ver com respeito, tem a ver com possibilidade de aceitação de olhar. E talvez por isso que eu trouxe a Gournay, né, quando ela fala, quando ela discute a calúnia, quando ela está dizendo o que nós estamos fazendo quando nós utilizamos a nossa linguagem, nomeando as coisas da maneira que nós estamos nomeando, né? Nós estamos produzindo, explicando para as outras pessoas que estão ouvindo algo que pode estar sendo explicado a partir de um preconceito, né? Então, eu penso que a vulnerabilidade, compreendo que vulnerabilidade social, por exemplo, né? Não só pessoas com deficiência, mas outros grupos se encaixam na questão da vulnerabilidade social. Mas né, nós temos que aprender, talvez por isso, aquele meu primeiro não sei, né? As pessoas não estão aqui conversando conosco. E eu tenho a impressão, ou não em grupo, né? Nós queremos conversar mais, podemos aprender coisas que nós não estamos conseguindo acessar ainda, pelo fato de não termos aberto o diálogo, né? Então era mais nesse sentido. Muito obrigada, professora Ilse. Alei, muito obrigado pela sua questão, não é? Desculpa o meu delay, não é? Eu acho que eu posso estar me adiantando, me atrasando aqui na minha resposta, mas Dalei, muito obrigado pela sua questão. Acho que a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho mais. Aquele dia na Ampof a gente não conseguiu isso por conta da correria, não é? Bom, a minha resposta seria de concordar contigo em partes. Por que eu diria em partes? Porque eu entendi a sua observação e eu acho ela bastante adequada. Eu diria talvez para Rawls, não é? Por quê? Porque boa parte da discussão, e eu acho que eu assumo aqui a minha fala de não ter sido muito claro, no caso do Hume, parte da discussão sobre a justiça não está centrada nas instituições, mas nos próprios agentes, não é? Com um senso de justiça necessário para a manutenção desse conjunto de regras. Então, nesse sentido, a boa aplicação da justiça, ela deveria partir dos próprios agentes e não das estruturas. No caso de Hume, eu acho isso bastante problemático, eu diria assim, porque nós precisaríamos imaginar que esses agentes, esses indivíduos, conseguiriam ter atitudes justas, não é? Um senso de justiça adequado para essas situações. E o Hume cita um caso para mim que ele é bastante paradigmático, que é nas investigações sobre os princípios da moral, quando ele usa exemplo, não é? Quando um homem, não é? Cai numa sociedade de rufiões, não é? Ele diz assim, imagina que um homem justo e bom cai numa sociedade de rufiões. E aí ele mesmo cita, ele rapidamente cede aos ditames da autopreservação. Para mim, essa frase é emblemática porque ele está dizendo, numa situação limite, eu vou ter que escolher qual é o tipo de... E seria tolo se ele continuasse seguindo aquele antigo critério de justiça, etc. E para mim isso é representativo porque ele parece sugerir que numa situação limite você teria que escolher, né, entre o ditame da autopreservação, não é, que é uma tese de alto interesse, talvez centrada no egoísmo, em detrimento ao próprio sistema de justiça, não é? E eu fiquei imaginando uma série de exemplos ao longo da pandemia em que os agentes parecem ter se colocado diante dessa situação. Não tanto por conta da boa ou má aplicação, mas talvez pela má aplicação das regras de justiça, etc., mas porque as condições externas não favoreciam esses indivíduos. Então, nessa situação limite, por exemplo, de você não ter
oxigênio para respirar, não é? A sua fila era muito longa e provavelmente você morreria na fila esperando por oxigênio. A minha pergunta sempre que ficou o que me impediria, se eu levasse o ditame da autopreservação ao limite, de roubar ou invadir um hospital e simplesmente tomar à força esse tanque de oxigênio? Porque, se nós considerarmos do ponto de vista da sobrevivência ou da autopreservação, a minha vida é mais importante do que o sistema de justiça, ou o sistema de justiça não está dando conta de permitir com que eu simplesmente sobreviva, não é? Então, no caso do Hume, me parece que, dado que essa noção de justiça é aplicada aos indivíduos e ao seu senso de justiça, disso decorre a utilidade pública da justiça e a cooperação, eu continuo vendo com bastante dificuldade isso, porque não me parece ser um caso de boa aplicação, mas dos indivíduos enfrentarem uma situação limite em que, nas palavras do Hume, talvez a autopreservação seria um ditame mais interessante do que seguir as regras da justiça. Porque a regra da justiça tem uma utilidade pública e, perdendo essa utilidade, nós poderíamos, talvez, pensar em substituí-la por isso. No caso do Rawls, a sua pergunta, ela me parece mais adequada. E, nesse ponto, eu cedo aqui a essa ideia da noção de vulnerabilidade, não é? De ser um problema de boa aplicação dessa situação. O que me preocupa um pouco no caso do Rawls, não é? É que ele mesmo fala que com o tempo isso seria acomodado, não é? Essa quase estabilidade ou instabilidade seria acomodado. E a minha sensação é que a gente não tem esse tempo, porque, embora eu concorde contigo que as pandemias ocorrem, tais como as guerras ao longo de toda a história humana, ela ocorre de uma forma abrupta, não é? Então, embora a gente preveja, ou tente prever no mais das vezes, a ocorrência dela é muito abrupta. E essa ocorrência que quebra com essa noção de justiça, ou essa ideia de justiça que nós teríamos funcionando ou bem aplicado. E é nesse momento que eu teria dificuldade em concordar com o Rawls, provavelmente, não é? Em como ele acomodaria essa situação, não é? Porque o próprio sistema de justiça precisaria, talvez, de mais tempo para se adaptar a essa realidade. Mas, de novo, eu digo isso com ressalvas porque as suas observações sobre os protocolos, o modo como essas regras são aplicadas, elas me parecem permanecer independente de pandemia ou não. Então, nesse lado, eu concordo contigo, mas eu ainda continuaria com essa ressalva em relação a Rawls. Hume, eu continuo bastante receoso. Obrigado.